Havendo o número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a ata da sessão anterior. Epístola de São Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Que aproveitará, irmãos meus, a um que diz que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem lhe faltar alimento cotidiano, e lhes disser algum de vós, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes o que há necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Poderá logo algum dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus, fazes muito bem, mas também os demônios o creem e tremem. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, vereador Dirceu Medeiros Lopes, secretário, vereador Sérgio Ricardo Oliveira. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2015, às 19h30, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, na Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor vice-presidente vereador Dirceu Lopes assumiu a presidência e, ao verificar o livro de presenças, constatou que não estava presente o vereador Carlos Maia. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Sérgio Oliveira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, logo após a leitura da ata de folhas 3.546 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão. Ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade, com abstenção de voto da vereadora Suzy Pereira. O vereador Sérgio Oliveira pediu a dispensa da sessão do vereador Carlos Maia por motivo de saúde. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente: leitura dos pedidos de providência 002/2015 ao 007/2015, de autoria do vereador Luciano Flores. Como não houveram oradores inscritos, o senhor presidente passou o uso da palavra aos líderes de bancada. Fez uso de tribuna o vereador Pedro Dornelles. Ordem do dia: como não houver projetos de lei para apreciação e votação e sem mais assuntos pertinentes a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, secretária, subscrevo juntamente ao senhor presidente. Vereador Sérgio Ricardo Oliveira, secretário, vereador Dirceu Lopes, presidente. Eu quero assinar. Quer assinar, Lê? Não, eu ia ler a ata primeiro, tu ia me trazer. E dos oradores, né? Só olha só o final do... O livro dos oradores? Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado. Tem nada para leitura?
Senhor presidente, senhor secretário, só um minutinho aí. Eu gostaria de pôr em apreciação a dispensa do vereador Carlinhos. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que concordarem, permaneça como estão. Está aprovada a dispensa do vereador Carlinhos. Pedido de providência número 008/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, solicito a providência junto ao Departamento de Trânsito para que sejam revistos os horários com as empresas de ônibus que fazem o transporte das pessoas do município de Capão da Canoa para o distrito de Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim, uma vez que os horários não estão sendo cumpridos. O contrato prevê ajuste nesses pontos. Justificativa. Para atendimento da solicitação dos munícipes que diariamente procuram o nosso gabinete em razão de muitas denúncias que ocorrem com relação ao atraso da lotação na ida para o trabalho. Há o risco de perderem o emprego por acúmulo de reincidência desse fato. No exercício de fiscalização, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência 009/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, para que seja providenciado junto às sinaleiras o cruzamento das avenidas Paraguaçu e Rudá, semáforo para a travessia de pedestres. Justificativa. A solicitação desse semáforo é para garantir a travessia segura de pedestres e ciclistas. Nesse aqui é um cruzamento perigoso da cidade próximo ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, pois principalmente os aposentados, os idosos, as pessoas com deficiência e os cadeirantes, como também as mães que levam seus bebês no carrinho estão tendo dificuldades, pois quando abre sinal de um lado, fecha o outro, e assim por diante. É necessário a instalação de uma coluna exclusiva para pedestres e ciclistas no meio do canteiro também, permitindo a travessia em 2 etapas, pois ao contrário só agrava. No exercício de fiscalização, o vereador professor Luciano Flores. Pedido de providência número 011/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor secretário de Obras, solicito providência junto ao Departamento de Iluminação Pública para que seja providenciado iluminação na Avenida Paraguaçu entre a Praia do Barco e o distrito de Capão Novo nas proximidades da Unisc. Justificativa. Para o atendimento da solicitação dos munícipes que diariamente procuram o nosso gabinete. No exercício de fiscalização, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 012/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, solicito providência junto ao Departamento de Trânsito para que sejam revistos os itinerários e os horários com as empresas de ônibus que fazem o transporte das pessoas no município Capão da Canoa, para que entre no acesso à Unisc em Capão Novo nos horários conforme segue. Segunda a sexta-feira, entre 18 e 19h30, entrada dos alunos, e entre 22 e 22h30, saída dos alunos. Sábado, entre 7h30 e 8h30, entrada dos alunos, e entre 11h30 e meio-dia e meia, saída dos alunos. Justificativa. Para acompanhamento, fiscalização e prestação de informações aos munícipes que diariamente procuram o nosso gabinete, como também em atendimento à solicitação dos estudantes da Unisc. Pedido de providência número 013/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero para que seja providenciado ao máximo de urgência EPIs, equipamento de proteção individual aos servidores públicos no exercício de suas funções. Tal solicitação já foi feita através dos pedidos de providência 90/2013 e 102/2013. Justificativa, pois muitos servidores estão com
sua saúde em risco no exercício de suas atribuições, o que tem causado problemas aos trabalhadores e às trabalhadoras, como também para que haja o cumprimento da legislação no que tange a garantia de direitos e deveres e a diminuição de atestados por acidentes e más condições de trabalho. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Então, presidente. se não foi feita a leitura, vai ser feita a leitura como se deve ser. Pedido de providência número 010/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve e requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, para que haja providenciado junto à sinaleira do cruzamento das avenidas Araribóia e Martins Jovino, Espíndola, início da RS 407, quase em frente aos bombeiros, semáforo para a travessia de pedestres. Justificativa. A solicitação desse semáforo é para garantir a travessia segura de pedestres e ciclistas. Nesse que é um cruzamento perigoso da cidade, pois principalmente os alunos, funcionários e professores da Escola Riachuelo estão tendo dificuldades, pois quando abre o sinal de um lado, fecha do outro. É necessária a instalação de uma coluna exclusiva para pedestres e ciclistas no meio do canteiro também, permitindo a travessia em 2 etapas, pois ao contrário só agrava. No exercício da fiscalização, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Vereador Flávio, gostaria de fazer alguma proposição? Eu gostaria de fazer a proposição de o vereador Sérgio e o vereador Luciano nos inscrevemos como orador inscrito. Eu fazer a proposição de 5 minutos por vereador. Em discussão a proposição do vereador Flávio Lara. Com a desistência do vereador Luciano, vereador Flávio, vereador Sérgio, que tinha escrito o livro de presença, que seja passado para 5 minutos para cada vereador. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço 5 minutos, vereador. Peço a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. São as estratégias, né, que cada parlamentar tem. Evidentemente que depois da minha fala, outros virão, né? Ou de repente poderia ficar sem ninguém se manifestar, mas certamente outros virão. Por isso, vereadora Suzy, aquele dia, né, eu tive algumas dúvidas, né, não por maldade, mas sim por desconfiança de algo que é uma prática normal acontecer. Né? Mas não culpo ninguém por isso também. Senhor presidente, eu venho na tribuna, na noite de hoje, para dizer o seguinte: transparência na vida pública, como na nossa vida privada, é algo que nós temos que ter. Na nossa vida privada, ainda nas coisas que são pessoais, a gente torna público se quer. Mas na vida pública, é obrigatório nós fazermos as coisas com transparência. E cada vez mais a legislação nos ampara nesse sentido, com ferramentas, com leis, para que nós possamos agir com transparência com o público, para que esses possam acompanhar o nosso trabalho. Existe uma situação que eu tenho ouvido falar, que é essa questão da Paraguaçu, que, aliás, a duplicação da Paraguaçu já começou em uma campanha eleitoral onde eu vi 3 candidatos e naquela campanha eu fiz parte como candidato a vereador e apoiando, evidentemente,
um candidato à majoritária, e desses 3 candidatos teve um que teve a ousadia de propor para a comunidade a duplicação da Paraguaçu, com ciclovia, com luminárias de primeiro mundo, postes de concreto, da Zona Nova até Capão Novo. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas esta foi a proposta naquela campanha, o que foi fundamental para que o candidato que apresentou essa proposta vencesse a eleição. Pois bem, a Paraguaçu, quando foi entregue para este governo, que substitui o governo anterior, estava virada num caos. A promessa assumida junto à comunidade de duplicação da Paraguaçu, ela não foi cumprida. Isso é fato. Mas também se ouve falar que o que foi feito, sequer projeto existia. Então eu tive conversando com alguns colegas, com algumas pessoas que labutam na área pública, de que nós temos que ter transparência em relação à questão da Paraguaçu, de trazermos à tona o que houve realmente com a Paraguaçu. Se nós temos que fazer uma CPI, me parece, eu estive olhando ali o nosso regimento interno, me parece que a comissão especial não tem poder para isso, ou se é através da comissão de obras e orçamento, mas nós temos que trazer todos os dados, tintim por tintim, dessa promessa feita e não cumprida. Por que que a Paraguaçu tem esse entrave todo? A culpa é de quem? E eu costumo dizer que quem não deve, não teme. Se esse governo está fazendo alguma coisa errada, que a gente traga à luz da verdade e a gente mostre. Agora, se o erro está no governo anterior, que também seja feito o mesmo. E, aliás, que a gente aproveite, presidente, para nós também trazermos à luz da verdade o que aconteceu naquela parceria com aquele condomínio, que eu não estou lembrado o nome, onde foi celebrado um contrato, né, que me parece que o condomínio daria verba à prefeitura, os maquinários, para que fosse asfaltado a Rua 38, a São Pedro, até o Guará. E isso não se concretizou. E se isso não é verdade, a comunidade também tem que ter conhecimento sobre isso. Então, o que eu estou propondo, e gostaria que vocês me ajudassem nesse sentido, principalmente os vereadores de base, por onde nós devemos caminhar. Se é alguma comissão especial, me parece que não pode, se é através de uma CPI, ou se é através da comissão de obras e orçamento, mas que a gente traga a verdade à tona. Doa a quem doer. Porque se houve procedimentos que não vêm de encontro com a legalidade das coisas, que isso a gente põe os pingos nos is. Então hoje eu estou trazendo isso para que nós venhamos a debater. A comunidade cobra desse governo. O Valdomiro não prometeu duplicação da Paraguaçu. Mas, no entanto, me parece que aqueles que fizeram a promessa estão aí numa guerra acirrada querendo culpar o prefeito atual pela situação da Paraguaçu. E isso eu não acho justo. Então, que a gente traga, presidente, a verdade à tona a respeito da Paraguaçu e também a respeito da Rua 38. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer uso, passaremos de imediato para os líderes de bancada. Perdão, vereador. Foi feita uma proposição por 5 minutos. Então, encerro. Antes de encerrar a sessão, eu só gostaria de... Presidente, não foi tirado da líder de bancada, porque eu sempre falo na hora da liderança de bancada. Foi tirado o espaço dos oradores que estavam inscritos para fazer por 5 minutos. Agora, a liderança de bancada não foi tirada, presidente. Eu quero que... Então, vamos fazer uso da liderança de bancada, sim. Senhor presidente. Foi nomeado os 3 abrindo mão... Senhor presidente. Todos estão na mesma sessão, todos escutaram a mesma proposição. O que foi proposto foi a substituição dos oradores inscritos para 5 minutos para cada vereador. Isso tem sido feito nos últimos 3 anos. Agora, hoje é novidade. Não, nunca foi excluído o líder de bancada, presidente. O senhor sabe que nunca foi excluído. Se de... usa os 5 minutos, depois usa o líder de bancada.
se querem fazer assim, não tem problema. Eu quero falar, eu gostaria de falar, presidente, porque assim, ó, eu sempre falo na hora da liderança, eu não sei por que... Vereador Pedro, o que eu acho gozado, vereador Pedro, vereador Pedro, o senhor agora veio no regimento, fizeram uma proposição, aprovaram. O senhor tinha 5 minutos para falar. Aí vai um vereador, diz uma coisa que o senhor não gosta, o senhor quer voltar ao regimento. O senhor tem que me ajudar também. Presidente, não. Porque a mesa não pode ficar. Havia uma inscrição de 3 vereadores para 15 minutos cada um, ok? O vereador Flávio Lara disse o seguinte, nós abrimos mão para fazer 5 minutos para cada um falar. Ok, quem não queria falar, não falou. Agora, a liderança de bancada, eu creio que é um outro espaço. Quer dizer, isso não está em negociação. Os líderes de bancada podem se inscrever na hora de liderança de bancada. Esse é o meu Questão de ordem, entendimento. presidente. Só que essa mesma situação já foi discutida e vivenciada e o que prevaleceu foi apenas os 5 minutos. Né? Se nós temos que mudar, não tem problema algum. Né? Mas não que isso já não tivesse acontecido, já não tivesse sido debatido e a posição foi essa aqui, prevaleceu os 5 minutos para cada um. Eu vou acatar a proposição, não vai ter liderança de bancada e espero que os vereadores não me façam mais isso. Me ajudem também aqui na mesa para, quando tem um assunto que não interessa, ele não fala. Depois ele volta para falar. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos os vereadores nesse sentido, porque a gente às vezes toma uma medida aqui antipática, mas eu sou o presidente e tenho que decidir. E está decidido desta maneira, Flávio. Só uma questão de ordem, presidente. Só para dizer que eu acho que negociar espaço de liderança de bancada, negocia com os líderes de bancada. O regimento é muito claro que tem 2 espaços para os vereadores se expressar. Uma, no momento da inscrição, como foi feito no livro, e a outra, da liderança de bancada, não se negocia. Essa está aberta para os vereadores se inscrever. Obviamente que tem um regimento interno que a gente tem que respeitar. Se não quer respeitar, presidente, tá, fica à vontade. Mas hoje a discussão... Eu ia falar no meu horário do seu. Tá. Não falei porque eu ia falar na hora da liderança. Não é isso? O assunto está encerrado. Eu só queria lembrar todos os vereadores, que, em função do ano passado, a medalha Amigos de Capão, eu tive que fazer alguns cortes, só quero deixar isso publicamente para os vereadores, para quem está nos assistindo, que será na sessão, já vou fazer, a sessão solene, o vereador terá 3 convites, e o homenageado 3 convites. Para a janta, o homenageado tem 1 convite e o vereador 1 convite. São 4 pessoas. Quem quiser levar a esposa, o filho, porque muitas vezes o pai tem 5, 6 filhos e um monte de amigos querendo participar. Então já o Tribunal de Contas já nos deu um alerta e eu estou adequando para nenhum de nós responder. Tá? Então, na sessão são 3 convites para o vereador e 3 convites para o convidado. Para a janta de terça-feira será 2 convites para o homenageado e 2 convites para o vereador. A mesma situação para o homenageado e para o vereador. Eu queria passar isso para vocês e quem está nos assistindo também saber isso aí. Eu queria pedir voto de pesares também para mais um jovem, né, que deixa nós aí, deixou, acho que Capão da Canoa praticamente estarrecido, né, um menino que todos gostavam, uma família que muito batalhou aqui em Capão, era o braço direito do seu pai, o Digoso, como era chamado, estava sempre lá em casa, junto com meus filhos, junto com tantos outros, né, e se perdeu aí tragicamente. Então, mandar um voto de pesares em nome da casa para os seus familiares. Encerro a presente sessão e convido aos senhores vereadores para a próxima sessão em horário regimental. Tem mais uma? Não, tem um, mas tem um que eu quero lembrar também, que é a Hélia, do Valdir, o mesmo aí.
casado com uma parente dela. E aí, Xixa? Quem é que falou a semana passada?